Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Renato e no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que eu saí de uma foto bem ok para uma foto completamente mood com alguns passos bem simples aqui no Adobe Lightroom. Mas para isso eu preciso que tu já deixe o like aqui para mim e caso tu curta esse tipo de conteúdo de fotografia na prática, dicas de fotografia e tutorial de Adobe Photoshop Lightroom, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo futuro. Então vamos pular aqui para Adobe Lightroom porque eu quero tentar fazer esse vídeo aqui ficar o mais curto possível. Aqui no Lightroom eu vou começar resetando essa foto aqui para te mostrar que ela está sem tratamento nenhum, porque ela é uma foto que eu fiz com meio segundo f13 e ISO 100. E eu usei f13 porque eu queria dar uma sensação de nitidez em toda a foto. Então eu vou pegar aqui agora, vou começar removendo as aberrações cromáticas e habilitando o perfil de correção da lente. Depois disso eu vou vir aqui e vou selecionar qual opção aqui fica melhor para mim. Eu acho que essa foto aqui se encaixa melhor o vertical, por causa que tem algumas árvores aqui, eu acho que vai ficar mais legal o vertical. Depois que eu ajustei essas duas configurações de correções de aberração cromática e a transformação, eu vou vir aqui e vou fazer um corte nessa foto que dê mais ênfase para o tamanho dessas pedras. Então eu vou vir aqui, vou colocar 4x5, que foi o tamanho do Instagram, que eu publiquei essa foto aqui, a galera perguntou como é que eu tinha feito esse tratamento. Vou cortar aqui mais ou menos como eu tinha feito o corte lá naquele dia. Vou me colocar aqui nesse quadradinho aqui do canto e eu acho que aqui ficou legal, deixa eu ver mais ou menos bem no meio aqui desse quadradinho, acho que vai ficar legal, vai enfatizar bem o tamanho dessas pedras aqui, vai dar uma referência muito legal de escala, né, do meu tamanho para o tamanho dessas pedras. Eu acho que ficou bem legal esse corte aqui. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o balanço de branco aqui da mochila, porque eu sei que isso aqui é um cinza 50%, ó. Então eu vou pegar aqui o conta-gotas, que esse conta-gotas aqui ele espera que eu pegue uma cor neutra, tipo um preto, um branco ou um cinza. Eu vou pegar aqui o cinza 50% e vou fazer esse balanço de branco. E quase que não mudou nada, né? Vamos ver a cor dela, por exemplo, ó, antes e depois, antes e depois. Quase que não mudou nada a cor dela, porque o balanço de branco já estava bem correto quando eu fiz essa foto. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou usar uma técnica que eu mostrei aqui num vídeo passado, que é uma técnica de remover a saturação de todas as cores. Inclusive eu vou deixar o link aqui no card, caso tu queira assistir esse vídeo e entender como é que essa técnica funciona. Agora eu vou vir aqui no painel básico e vou tratar as luzes e as sombras dessa foto. Então eu vou reduzir aqui um pouco os highlights, não muito porque eu não quero perder esse efeito de brilho, esse efeito de glow que tem aqui atrás, ó, porque quando eu reduzo muito o highlight, eu vou perder aquele efeito lá atrás, ó. Então eu vou reduzir um pouquinho aqui, não muito. Vou abrir um pouco as sombras aqui também, não muito, não precisa muito, porque não nessa foto aqui especificamente não está fazendo muita diferença eu abrir muito ou pouco as sombras. Então eu quero deixar um pouquinho mais contrastada, vou deixar mais ou menos aqui, com a tecla Option apertada, vou reduzir os pretos aqui até eu começar a perder as informações aqui, nessas partes. Os brancos a mesma coisa, com a tecla Option clicada, ou no Windows Alt, né? Vou começar a abrir aqui até onde eu comece a perder informação. Eu acho que ficou o branco um pouco forte demais, então eu vou reduzir um pouco aqui. Vou aumentar um pouco a textura e diminuir aqui um pouco a claridade para deixar um pouquinho com um efeito mais de sonho essa foto aqui. E o Dehaze, eu quero controlar ele um pouco melhor, então eu vou abrir um pouco aqui o Dehaze em mais 15 mais ou menos. E vou aumentar um pouquinho a vibração aqui, porque eu sei que a vibração não afeta tanto. Então eu vou aumentar a vibração aqui em mais ou menos 15. Então o tratamento dessa parte básica está pronto, vamos ver um antes e um depois. Claro que quando eu fizer o antes aqui vai aparecer as cores, né? Então antes e depois, antes e depois. Mas eu já consegui me destacar aqui só no preto e branco das pedras aqui do fundo. Então isso aqui já deixou bem legal a foto. Agora eu vou vir aqui na curva de tons. Deixa eu ver uma coisa aqui primeiro, porque eu acho que tem muito contraste aqui para eu adicionar contraste agora na curva de tons. Então eu vou remover um pouquinho do contraste aqui, porque eu acho que essa foto, ela combina muito bem com o efeito mate. Eu não gosto muito do efeito mate, mas eu acho que nessa foto aqui em específico ela vai combinar muito bem. Então eu vou pegar aqui e vou colocar um efeito mate, baixar um pouquinho aqui para adicionar um pouquinho mais de contraste aqui nas sombras, deixar as sombras um pouquinho mais escuras, aumentar um pouquinho as altas luzes aqui e baixar um pouco os brancos. Vamos ver um antes e um depois só da curva de tons aqui, ó, antes e depois, antes e depois. Eu acho que ficou muito forte aqui, baixar um pouquinho só os pretos absolutos aqui e eu acho que tá legal. Antes de começar a mexer com as cores, eu vou aumentar o nível de detalhes aqui com a tecla Option selecionada na máscara
eu vou aumentar aqui mais ou menos aonde eu acho que fique legal, porque aonde está branco está sendo aplicada a nitidez e aonde está preto não está sendo aplicada a nitidez. Então eu acho que mais ou menos aqui está legal. E vou aumentar a nitidez aqui nos... Antes de entrar no vermelho, que eu não gosto de entrar no vermelho, porque se tu perceber esse slider aqui, ele começa preto, vai ficando branco e vai ficando vermelho. Então eu venho mais ou menos aqui antes do vermelho, que não tem problema. Vou diminuir um pouquinho o raio e vou aumentar um pouquinho o nível de detalhe. Vamos ver se dá pra ver diferença. Deixa eu me achar aqui, pegar eu aqui, ó. Cadê eu aqui, ó? Antes. E depois. Antes. E depois. Deu uma definição muito melhor aqui nos contornos, eu acho que ficou bem legal já, então vamos partir agora para a parte da colorização dessa foto. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou começar a fazer a colorização dela baseado nas cores individuais. Então eu vou aumentar aqui um pouco o vermelho e vou ver onde é que esse vermelho se aplica. E basicamente ele está se aplicando na minha jaqueta ali e na minha mão, então eu vou aumentar um pouquinho, não muito, não quero esse vermelho muito forte para chamar muita atenção. Vou aumentar um pouco o laranja, que basicamente é minha jaqueta. Mais ou menos aqui nos 20, 15, por aí, não tem problema. Vou aumentar o amarelo, que daí vai aumentar a cor de toda a foto, né? Porque tem muito amarelo no verde e as pedras também tem muito amarelo. Então eu vou aumentar um pouco o amarelo aqui. Vou aumentar um pouquinho o nível do verde. Não muito, porque eu quero esse verde bem escuro. Eu acho que ele ficou legal, assim, nesses tons mais verde musgo, assim. Eu acho que ficou legal, porque aqui ele fica um verde meio radioativo. Então eu vou deixar ele mais ou menos aqui num verde mais escuro, assim. Então vai ficar menos 74. Vou aumentar um pouco o aqua, deixa eu ver. Não vou aumentar um pouco o aqua, porque ele está sendo aplicado aqui nessa parte da neblina aqui, ó. Que eu acho que não tá legal. Então eu vou deixar mais dessaturado esse aqua. O azul provavelmente é na minha calça, então eu vou aumentar o azul aqui. E tá dando uma cor muito legal, porque o azul é a cor oposta do amarelo, né? Então tá dando um contraste bem legal aqui. O purple não tem na minha foto, então eu vou deixar ele em menos 100%. E o magenta, mesma coisa, não tem na minha foto, então eu vou deixar ele em menos 100%. Agora eu vou pegar o Hue aqui, que é a matiz, né, que seria o tom das cores, e vou brincar um pouco com esse tom das cores aqui. O laranja, eu vou tentar deixar ele um pouquinho mais fechado. O amarelo, deixar ele um pouquinho mais pro laranja. E o azul um pouquinho mais pro ciano, para ficar um pouquinho mais oposto ainda ao laranja. Então eu acho que aqui tá legal. Vamos ver um antes e um depois só dessa parte de colorização aqui, ó. Antes. E depois. Antes. E depois. Eu acho que ficou bem legal, já deu uma cara muito melhor nessa foto, já deixou bem menos saturado, que é uma coisa que eu gosto nas minhas fotos. Então já deixou muito mais legal. Vamos adicionar uma vinheta aqui, bem de leve, só para levar um pouco aqui a visão do espectador mais para o meio da foto. Colocar o ponto central mais para o meio ainda. Uma vinheta mais arredondada e bem difusa, para parecer que não tem vinheta mesmo, ó. Antes e depois, antes e depois. Agora eu quero trabalhar com as máscaras localizadas, porque eu acho que as máscaras localizadas nesse tipo de foto aqui, elas fazem toda a diferença. Então eu vou abrir aqui as máscaras localizadas, vou pegar um linear, um gradiente linear, né, aqui de baixo para cima, mais ou menos na diagonal aqui, para não combater muito comigo aqui, e vou escurecer um pouquinho e vou adicionar um pouquinho de claridade. Eu acho que vai ficar bem legal, já vamos ver o antes e depois, ó, antes e depois, antes e depois. Dá para abrir um pouquinho as sombras aqui ainda. E agora eu quero dar uma ênfase nessa neblina. Eu acho que vai ficar muito legal eu intensificar esse haze. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui uma máscara de gradiente radial, vou criar ela mais ou menos aqui para intensificar essa neblina dessa parte aqui, porque tem uma neblina bem forte aqui. Não tá aparecendo muito na foto aqui, porque lá no início do tratamento eu fiz um dehaze, ou seja, eu tirei um pouco dessa neblina toda para eu adicionar ela localmente onde eu quiser, né? Então eu vou aumentar um pouco o nível dessa neblina aqui, vou aumentar um pouquinho a exposição, isso vai fazer com que fique mais aparente essa neblina, diminuir aqui um pouco a claridade, e eu acho que aqui tá bom. Deixa eu ver se eu aumentar os pretos como é que fica. Se aumentar os pretos fica mais legal ainda, então eu vou deixar aqui com os pretos mais abertos, digamos assim. Eu vou duplicar esse gradiente e vou puxar ele para cá, ó. E aqui eu vou aumentar ele mais ou menos num padrão que fique bem grande, assim.
pra dizer que tinha bastante haze aqui. E tinha, na verdade, né? Se tu vê o vídeo aí que eu gravei, no dia que eu gravei esse vídeo aqui, tem um vídeo no canal onde eu explico lá algumas técnicas para tu melhorar tuas fotos. Vou deixar linkado no card também. Tu consegue perceber que tinha bastante neblina se tu ver o vídeo. Eu vou intensificar bastante essa neblina aqui também. Porém, tem uma coisa que eu acho que dá para fazer aqui. Aqui dá para aumentar um pouquinho mais essa saturação, essa exposição. Dá para baixar um pouquinho mais aqui. Porém, tem uma coisa que dá para fazer aqui, que é uma interseção com uma camada de luminosidade, para eu tirar um pouco desse efeito que eu coloquei aqui nessa parte dessas plantas. Ou seja, eu vou deixar esse haze só onde não tá tão escuro, o que vai deixar um pouco mais legal. Então eu vou habilitar aqui, deixa eu ver se habilita. Deixa eu habilitar aqui a camada, né? Então deixa eu baixar um pouco, mais ou menos aqui. Vou pegar e vou deixar bem difusa essa alteração. E agora eu vou esconder aqui a camada de luminosidade. Vamos ver como é que ficou um antes e um depois, só dessas camadas, dessas máscaras de ajustes localizados, ó. Antes. E depois. Antes. E depois. Eu acho que ficou um pouquinho forte aqui ainda. Dá para diminuir um pouco a intensidade de tudo aqui. Dá para diminuir, na verdade, a intensidade por aqui. Vamos ver como é que fica por aqui. Eu acho que fica... aqui tá legal. Vamos ver como é que ficou um antes e um depois de tudo até agora, ó. Antes e depois, antes e depois. Dá para dar uma destacada ainda no assunto dessa foto aqui, porque o assunto aqui sou eu, né? Então dá para dar uma destacada aqui no assunto. Deixa eu remover aqui essa parte, porque o assunto não é tudo isso aqui, o assunto sou só eu ali, né? Deixar bem difuso assim e aumentar um pouquinho a exposição, só para dar um destaque um pouquinho maior em mim. Então é isso aí, se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, por favor, não esquece de deixar o like aqui para mim, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.